interessa dizer aos moçambicanos por que se fundou o Partido PIMO. O Partido PIMO aparece no xadrez político moçambicano não só para fazer o equilíbrio do processo da governação, porque entendemos que a democracia é um processo de positivo e negativo. Não pode haver um poder solto por si próprio. A ciência nos ensina que um borno positivo de uma bateria e outro borno negativo de outra bateria ajuda a alimentar com segurança a corrente que deve ser armazenada naquela bateria. Se por acaso alguém aparecer com a teoria de dizer que o borno positivo é melhor, merece mais manutenção sozinho, fora e menosprezando o papel do borno negativo, penso que esta pessoa não está a precisar concretamente de bons resultados para a sua bateria. Então, temos que fazer a manutenção da bateria com os dois bornos bem apertadinhos. Então, o Estado moçambicano, que escolheu o sistema de direito e democrático, um sistema multipartidário, interessa, na realidade, perceber a minha intervenção, o Estado moçambicano em geral, a saúde da nossa democracia, desde 94 até hoje, e daqui em diante, para vocês, nova geração, é preciso que vocês percebam que o Estado deve ser responsável pelo funcionamento positivo de um governo vindo de um partido político, tal qual como também a mesma atenção tem que ser dispensada para a oposição, para os partidos que perdem, deve merecer a mesma assistência. Se ambas funcionam com o recurso do Estado, então o Estado tem que ser pai para essas duas forças que estão a gerir o destino dos moçambicanos. Falamos de dar o carinho necessário ao governo, poder de um partido político, e dar também essa assistência e carinho necessário para trabalhar positivamente na fiscalização do programa DIA aos partidos que estão na oposição. Se nós cairmos na teoria de menosprezar, repito, desprezar os partidos da oposição, teremos uma democracia doentia, uma democracia de arrogância, uma democracia concretamente sem respeito pelos direitos humanos, e isso é mau. E é por isso, na realidade, depois dessa intervenção, dessa pequena apresentação para os que nos acompanham daqui em diante, eu penso que queria, na realidade, aproveitar essa oportunidade, depois de explicar por que aparece o Partido PIMO, aparece como resposta da Constituição multipartidária aprovada em Roma e, entanto, posta em vigor. E hoje interessa também informar os moçambicanos qual é o programa do PIMO, qual é a agenda do PIMO. Então, o PIMO é um partido que aparece com a seguinte agenda. A nossa história descreve que em 1962, 3 movimentos reuniram-se em Dar es Salaam, nomeadamente o Dinamo, o Mano e o NAMI, num congresso onde esteve presente o professor doutor Eduardo Mondlane. Mais tarde, aprovado pelo Congresso como primeiro presidente da Frente de Libertação de Moçambique. Uma frente que não tinha ideologia política, mas somente tinha uma ideologia de um movimento para a libertação do país. Interessa aos moçambicanos perceberem que naquele congresso os moçambicanos decidiram aprovar 2 agendas da luta pela descolonização de Moçambique. Então, foi aprovado 2 agendas.
A primeira agenda, a luta pela independência política. A independência política seria dirigida por um movimento sob o domínio ou com a sua coluna vertebral as forças populares de libertação de Moçambique. Jovens vindo do Dinamo, jovens vindo do MANU, da UNAMI. Então constituíram-se uma parte, foram para a Argélia treinar e vieram, criaram condições na fronteira de Moçambique, neste caso, e na Xingueia, e começaram a produzir guerrilha e lançar a revolução em Moçambique. Então, o foco principal do que era a Frelimo, naquele tempo, eram as forças populares de libertação de Moçambique, onde também eu fiz parte mais tarde, já aqui, na província central de Manica e Sofala, hoje, Manica e Sofala. São duas províncias hoje. Entanto, nisto significa, na realidade, que valeu a pena que o movimento da luta pela independência à frente de libertação de Moçambique, que não era propriedade de nenhum partido político, nem de nenhuma religião, nem de uma tribo, nem de uma região centro, norte ou sul, ou de mulheres ou homens. Era um movimento inclusivo de todos os moçambicanos que tinha a agenda de lutar pela independência política, em primeiro lugar. Essa foi a orientação do doutor professor Eduardo Mondlane. Lutem pela independência política para mais tarde voltarmos a fazer surgir o pensamento político partidário como forma de formar uma nova frente da segunda agenda, a luta pela independência econômica. A força motriz da luta pela independência econômica não seriam as forças populares de libertação de Moçambique, mas seria o quê? Seria, na realidade, as forças econômicas, o setor privado hoje. Então, para nós podermos lutar por uma independência política, conseguirmos mais tarde a luta pela independência econômica, então tínhamos essas duas fases. Primeira fase, lutar pela independência política, que conseguimos sob a liderança do presidente Samora Machel até 1975. Caros moçambicanos, eu apelo que os jovens não esqueçam aquelas palavras sonantes da declaração pela independência de Moçambique. Fez chorar muitas pessoas. Em pleno estádio de Machava, superlotado, milhões de moçambicanos não acreditavam com o que ia acontecer naquela noite. Quando o presidente Samora Machel disse em nome do Comitê Central: o Comitê Central da Frelimo proclama perante o mundo e aos moçambicanos em geral a independência total e completa de Moçambique e a sua constituição em República Popular de Moçambique. Esta república não é de um grupo de pessoas, não é de uma tribo. Foi dedicado uma República Popular de Moçambique, dedicada aos operários e camponeses que fizeram a independência do país, que lutaram pela independência do país. Naquela noite foi declarado o regime da terra. A terra pertence ao povo. Está aqui hoje a terra. Moçambique pertence ao povo. E a Constituição da República hoje nunca deixou de mencionar este preâmbulo. A terra pertence ao povo. Estamos a falar da terra com os seus próprios derivados. Estamos a falar do gás, pertence ao povo. Petróleo pertence ao povo. Rubis pertence ao povo. Carvão pertence ao povo. No mar, na terra, tudo que existe pertence ao povo. Não é de um partido. Não é de uma classe dominante. Todos nós somos donos desse espólio que se chama-se Moçambique, que conquistamos através da luta sanguínea contra o colonialismo português para sermos donos da nossa terra.
Então, essa introdução serve para justificar o que vamos falar daqui em diante. Então, há necessidade que, numa liberdade de abertura multipartidária, moçambicanos pensassem, e eu fui um dos que fui inspirado, pensei nisto, que tínhamos que formar um partido independente de Moçambique, um partido que não luta pelas contradições. Queremos sair da democracia de gestão do conflito para uma democracia de desenvolvimento sustentável. Queremos passar a segunda etapa da nossa independência, da luta pela nossa independência. Aquela etapa é que Eduardo Mondlane dizia: lutem primeiro pela existência física do Estado, depois lutem pela independência econômica do país. Então, o PIM nasce como uma resposta para nós podermos organizar os moçambicanos, lutar pela independência econômica. E dito e feito, até hoje, esta luta não está ultrapassada. Por quê? Avaliemos. Na noite do 25 de junho de 1975, recebemos 3 testamentos. Aliás, devíamos receber 3 testamentos das mãos do poder colonial. A soberania de 800 mil quilômetros quadrados já pertence aos moçambicanos. Moçambique deixou de ser província ultramarina. Naquela noite nasce um novo Moçambique, chamado República Popular de Moçambique, Estado moçambicano, que até hoje mudou de República Popular para República de Moçambique, mas o Estado mantém. Caros moçambicanos jovens, não esperem que haverá outra segunda independência. A independência foi aquela mesmo. Devem aceitar isso. E devem construir o país na base daquela independência. O Estado nasceu, estamos aqui, podemos mudar regimes, ok? É uma questão do tempo que evolui. Mas a independência foi uma vez e é esta mesmo. Então, é essa a independência que recebemos naquele dia como o símbolo da soberania pelo Estado português. Reconhecer que Moçambique já não é província ultramarina. Moçambique é um país independente. Da mesma maneira, recebemos o segundo direito, que foi o direito à cidadania. Deixamos de ser portugueses, somos cidadãos moçambicanos. E a terceira soberania que nós recebemos, que devemos receber, foi, concretamente, o poder econômico, o poder financeiro. Mais de 500 anos o colono ficou aqui, e aqui, vizinha África do Sul, trabalhávamos dia e noite, os escravos eram pagos com lingotes de ouro, mas nenhum lingote de ouro o Banco Nacional Ultramarino de Portugal cedeu o tesouro que Moçambique acumulou como província escrava e ultramarina. Então, naquela noite não fomos entregues poder financeiro. Aceitamos receber uma independência sem poder financeiro. E este vazio até hoje continua. É este vazio que provoca muitos problemas. Muitos problemas a existir hoje. Se nós não nos unirmos, como unimos em 62, na luta pela independência política, pensar como a gente, quer dizer, desencadear, organizar os moçambicanos para conseguirmos uma frente que nos ajuda em comum construir um aparelho de luta pela independência econômica, os problemas de corrupção, os problemas do crime organizado, os problemas da violação dos direitos humanos, todos esses problemas onde aparecerem em bloco de partidos políticos e indivíduos, pessoas à solta, a incomodar, a tentar desvalorizar a nossa luta pela independência econômica. Hoje, o Estado moçambicano, até hoje estou aqui a falar, ainda não conseguimos produzir o orçamento do Estado. As coisas não podem continuar dessa maneira. Não há um povo soberano que não consegue produzir o seu orçamento. Já vamos à 5ª ou 6ª etapa das eleições gerais do calendário que nós temos. Sempre que a gente proclama o calendário eleitoral, não temos dinheiro para sustentar a nossa campanha eleitoral, a nossa CNE, o nosso Conselho Constitucional. Então, por que é que nós temos que aceitar isso?
pedir dinheiro aos antigos colonizadores, que arrancamos a soberania de Moçambique, para a gente poder gerir uma campanha eleitoral, um processo eleitoral. Eleger um governo que este governo, no fim ao cabo, não é um governo que vai governar a partir da sua soberania financeira, senão voltar a pedir dinheiro às antigas potências colonizadoras para nós realizarmos o sonho da nossa independência. O PIMO não aceita isso. Nós não somos defeituosos, nós não somos coxos, somos moçambicanos com saúde. Somos uma soberania empobrecida. Esse país é muito rico e nós acreditamos, como acreditamos ontem também, que um destacamento pequenino de jovens aventureiros agarraram armas contra o colonialismo português e ganhamos a independência. Eu acredito no setor moçambicano, setor da sociedade civil, setor privado, que se hoje sentarmos num projeto da luta pela independência econômica, podemos produzir, no mínimo, o nosso orçamento. Orçamento que dá para financiar processos eleitorais. Orçamento que dá para financiar um governo nosso, eleito por nosso suor. Temos recursos que estão em condições de fazer com que o país possa tributar de Moçambique para Moçambique, orçamento que nos permita pagar o suficiente à função pública, no mínimo. Os enfermeiros, os professores, a polícia, forças armadas, sem nenhum esquema de se meter em estratégias maquiavélicas para financiar o Estado moçambicano. Nem dívida com o exterior. É só mesmo, a única coisa que eu quero finalizar para dizer o seguinte: é preciso haver vontade política. Ontem houve uma vontade política para surgir a Frente de Libertação de Moçambique e hoje também tem que haver uma vontade política de unir forças com talento, forças com vontade de querer, na realidade, construir um projeto de independência econômica. É urgente, senão corremos o risco de ver o país a negar os próprios seus donos. Esta é a situação que estamos a encontrar. Estamos a encontrar um risco do mundo nos rir. Olha, pediram a independência, nós demos. Mas, afinal, não conseguiram manter essa independência. Um exemplo só para finalizar. Um jovem muito aventureiro vai atrás de uma senhora muito bonita, mas casada. Insiste que deixa teu marido, venha do meu lado. Eu vou te fazer mais feliz em relação a ele. Ela vai insistindo, o senhor arranja outra mulher, deixa-me porque eu já sou comprometido. Vai insistindo, mas finalmente vai encontrar o quê? Um sim da parte dela. E ele faz divorciar aquela mulher, vem se juntar ao jovem aventureiro e faz um lar. Mas porque aquela mulher era bela porque alguém estava a sustentar ela, tinha dinheiro para tratar as unhas, o batom, maquiagem, cabelos, um bom mata-bicho. E o menino, ou jovem aventureiro que provocou o divórcio, não tem esse dinheiro para manter aquela senhora. O estatuto quo daquela senhora. Então pensa como resolver esses problemas. Eu vou ter com o antigo marido. O antigo marido vai me ajudar a emprestar dinheiro para manter o status quo da minha nova esposa. Se nós vamos bater a porta, se ele vai bater a porta do antigo marido, ele vai dizer o seguinte: olha, ô meu amigo, devolva-me a minha esposa, posso perdoar? Ou então você declara-se um homem falido. O que está a acontecer agora entre Moçambique, rico, que conquistou a sua independência sem poder financeiro, não consegue produzir finanças, orçamento para o seu Estado e hoje sobrevive à custa das doações, chamadas doações dívidas. Os antigos colonizadores são hoje os nossos padrinhos. Até quando visitam Moçambique, em visita do Estado,
diz que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, você é nosso embaixador junto da União Europeia para mobilizar fundos para Moçambique ir para frente. Sinceramente, estamos independentes, ou devolve a independência a Portugal, ou deixa os moçambicanos ir até o ponto final. Muito obrigado. Hoje, amanhã, eu continuarei convosco para explicar a agenda do PIMO, como está estruturado como um movimento que luta pela independência econômica. Mais uma vez, quero despedir como comecei. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa tarde, boa noite e bom dia para quem nos acompanha aí do outro lado. Obrigado.